eu diria que há bases muito grandes. Eu não vou colocar nenhum óbvio. Acho que ele é um ótimo candidato para ter o seu visto cancelado. Mas, bom, aproveitar que nós estamos falando em pessoas que estão cagadas por causa do Trump, eu quero falar também do famoso general Frajola. Isso porque saiu uma reportagem no Estadão, publicada pelo Marcelo Godoy, que é uma espécie de assessor de imprensa do general Frajola, é o lacaio da galera do meio militar globalista. Aliás, me mandou mensagem. Paulo Figueiredo, aqui é Marcelo Godoy do Estadão. Eu falei, Marcelo Godoy, eu sei quem você é. Fica tranquilo que eu sei bem quem você é. Aí o que ficou sem graça. Mas antes de tudo, saiu no Paulo Capelli, do Metrópolis, que é um jornalista competente, esse rumor dizendo que os Estados Unidos estão estudando o cancelamento de visto do comandante do Exército, o general Tomás Frajola, e tem muitas pessoas me perguntando se isso é ou não verdade. Vejam, inclusive o próprio Marcelo Godoy. O que eu posso dizer é que as posições do governo Trump foram muito claras sobre quem apoiar o violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. Aliás, apoiar não, apoiar e habilitar as ações do Alexandre de Moraes. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, por exemplo, disse, abre aspas, que o Tesouro dos Estados Unidos continuará a mirar indivíduos que dão suporte material a Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que aqueles que protegem e habilitam, e é o Rubio que caça o visto, e habilitam atores estrangeiros malignos como Moraes, ameaçam os interesses dos Estados Unidos e também serão responsabilizados. O Darren Beattie, o subsecretário de Estado, disse esta nova rodada de sanções globais Magnitsky e restrições de visto, que ela sirva como alerta claro a todos que pensam em ser cúmplices da campanha sombria de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E aí vocês devem se perguntar o seguinte agora: será que o general Frajola se coloca nessa posição? Vejam, as medidas ilegais coordenadas pelo violador de direitos humanos Alexandre de Moraes exigiram, antes de tudo, a neutralização de uma potencial resistência dentro das Forças Armadas. E, nesse sentido, o general Frajola teve um papel absolutamente central nessa estratégia. Foi ele que garantiu que não houvesse nenhuma contestação dentro das Forças Armadas às ações do STF, incluindo a série de prisões ilegais de militares da ativa e da reserva. E aqui ninguém fala de golpe, mas nós falamos sim sobre o artigo 142 da Constituição, já falamos sobre isso aqui. Sobre o papel das Forças Armadas, que são destinadas, segundo o texto constitucional, desde a primeira Constituição do Brasil, destinadas à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Voltando no tempo, em dezembro de 2022, o violador de direitos humanos sugeriu ao Lula que nomeasse o general Frajola para comandar o Exército por considerá-lo capaz de, abre aspas, manter a política afastada dos quartéis. Inicialmente, o Lula acabou nomeando o mais antigo, o general Júlio César de Arruda, mas depois do 8 de janeiro, o Arruda, segundo o governo Lula, demonstrou leniência ao punir militares suspeitos de participação nos atos criminosos e hesitou em cumprir ordens para afastar aliados do Bolsonaro. Especificamente, o general Arruda resistiu em retirar o Mauro Cid do comando de uma unidade de forças especiais, mesmo que ele já estivesse sob investigação do Moraes. Ou seja, protegeu as Forças Armadas da interferência indevida do Alexandre de Moraes. E aí, em 21 de janeiro de 2023, o Lula demite o general Arruda e, horas depois, nomeia o general Frajola como novo comandante. O Frajola, por sua vez, estabeleceu imediatamente uma coordenação direta com Alexandre de Moraes. Em diversas ocasiões, o general se reuniu pessoalmente com o violador de direitos humanos, geralmente em encontros não divulgados nas agendas oficiais, mas que chegaram às nossas inteligências. Ora, e você deve se perguntar o que caceta faz um comandante do Exército, que é subordinado ao Poder Executivo, em múltiplos encontros com o ministro do STF. Como se não bastasse, na gestão Frajola,
O Exército, envergonhado, humilhado perante a nação, adotou também diretrizes explícitas. Militares presos por ordem judicial são imediatamente afastados das suas funções. Antes de promover pelo menos pelo menos um general, o general Richard, do qual também conhecido nosso aqui, o próprio Frajola resolveu consultar o Alexandre. Vejam que loucura, o comandante do Exército, ali no papel de representar o alto comando, resolve perguntar a Alexandre: senhor imperador, nós podemos, como sua força auxiliar, promover um general? Está autorizado. Beija aqui o anel. No comando do Exército, esse general Frajola também declarou que os oficiais de alta patente poderiam ser perfeitamente responsabilizados e presos e que ninguém ficaria descontente no Exército com esse desfecho, mesmo que essas prisões fossem absolutamente ilegais. Fora as milhões de vergonhas, nós vimos, por exemplo, né, o caso do coitado do coronel Rafael, o advogado, falando: meu cliente não pode usar a farda no interrogatório. Não pode. Por quê? Porque eu estou decidindo que não pode, pô. E houve alguma palavra do comandante do Exército? O resultado é o seguinte: pela primeira vez na história democrática do Brasil, os generais de 4 estrelas foram presos sem qualquer resistência institucional das Forças Armadas, com violações flagrantes das suas garantias processuais e seus direitos humanos. Eu concluo dizendo que é bastante razoável afirmar que o general Frajola neutralizou efetivamente a insatisfação militar dentro da força e transformou o Exército num facilitador das ações do STF, em vez de resistência institucional. Sabendo de tudo isso, eu acho que o general Frajola, talvez, se coloque muito bem na categoria de habilitador e ajudante do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. Agora, essa é a opinião do Paulo. Graças a Deus, para o Frajola, eu não sou quem tira o visto. Mas eu posso dizer que se alguém, por um acaso, vier perguntar a minha opinião, eu diria que há bases muito grandes. Eu não vou colocar nenhum óbice. Acho que ele é um ótimo candidato para ter o seu visto cancelado. E eu vou parar por aqui, porque o meu intuito não é ameaçar ninguém. Embora emissários enviados pelo general Frajola tenham vindo me ameaçar ao longo do ano passado. É verdade, eu já falei isso aqui antes. Emissários do general, chamados emissários, disseram: o general Frajola está muito puto, falou que para você parar de ficar falando das Forças Armadas, ou ele vai te fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei: manda o general fazer o pior que ele puder fazer. Dizem que quem insistiu originalmente para minha inclusão no inquérito fajuto do golpe foi justamente o general Frajola. Então, eu volto a dizer, eu não quero fazer ameaça a ninguém. Deixo isso para ele. Mas estou fazendo aqui uma análise objetiva dos fatos. Na minha opinião, cancelar o visto Frajola é uma ideia bastante boa. Aliás, deixa eu perguntar a sua opinião. Você no chat, vocês acham que o visto Frajola deve ser cancelado? Olha, dizem para mim que um genro dele, um certo major de cavalaria, e eu vou preservar aqui o nome, está aqui nos Estados Unidos, em West Point, na academia militar. Dizem para mim, seria uma pena se a filha perdesse o visto e não pudesse acompanhar o marido, né? Seria uma pena. Mas eu digo que se associar ao regime tem as suas benesses, mas também tem seus custos. E aí, cabe a cada um, civil ou militar, fazer a análise do custo-benefício. Eu só posso dizer o seguinte: os custos têm aumentado e vão aumentar bastante. E os benefícios vão diminuir cada vez mais. O tic-tac acabou. Vieram as sanções de visto contra os ministros do STF e a Lei Magnitsky para cima do Alexandre de Moraes. Pela primeira vez o jogo começou a virar. Mas isso não foi por acaso. Foi fruto de muito trabalho.
e só aconteceu graças ao apoio de muita gente. Mas ainda há muito a ser feito. Se você quer que eu continue com essas ações e com o meu jornalismo independente, não tem outro caminho. Você precisa me apoiar agora. É só entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e usar o cupom da descrição. Com pouco mais de $5 por mês, você já se torna meu apoiador. E com 49 você entra para o grupo dos patronos Gold. Você não quer parar por aqui, quer?